Vocês chamam isso de futuro? Mas onde eu estou já é realidade consolidada, porque deu certo. Decisões já são apoiadas por inteligência artificial. Processos são analisados em segundos. Informações se organizam de forma rápida. E a justiça evoluiu ainda mais. Espera, mas como assim? Eu sou você, só que em um judiciário que já passou pela transformação digital. E esse cenário teve como marco histórico 6 de abril de 2026, porque a tecnologia deixou de ser suporte. Agora é inteligência aplicada. A ferramenta Gaia entrou oficialmente em operação integrado ao sistema de processos EPROC. O robô não apenas acelerou tarefas, ele reorganizou o tempo da justiça. Na prática, a mudança já é sentida e muito. Magistrados e servidores perceberam a redução real, por exemplo, no tempo de elaboração de minutas. Em muitos casos, esse tempo caiu pela metade. Menos esforço no repetitivo, mais foco no que exige análise. Mas tudo vai ficar automático? Não, fica mais inteligente. Enquanto a tecnologia cuida do fluxo, a mente humana se dedica ao que realmente importa. Nos bastidores, os agentes de IA ampliam possibilidades, transformam dados em estratégia e informação em decisão. Outra novidade são os agentes de IA com Gemini, projeto voltado especialmente para os servidores da área administrativa e de apoio. A ferramenta utiliza inteligência artificial generativa da Google para aumentar a eficiência em rotinas de gestão, incluindo o resumo de documentos extensos, análise de dados administrativos e a elaboração automatizada de relatórios e documentos oficiais. O novo Diário da Justiça com inteligência artificial traduz, simplifica e aproxima o judiciário ainda mais do cidadão. Graças ao robô Diário, 100% desenvolvido pelos servidores do TJTO. E as pessoas ainda são essenciais? Mais do que nunca. A tecnologia não substitui, ela liberta. Liberta tempo, liberta foco, liberta melhores decisões. A justiça evolui quando a tecnologia trabalha para que o humano decida melhor. TJTO, transformação digital, aplicação prática da IA no Judiciário do Tocantins. Este é o Tribunal de Justiça do Futuro, integrado à inteligência artificial, mas sem abrir mão do ser humano, que terá mais tempo para se dedicar ao que realmente importa. Autoridades, senhoras e senhores presentes neste auditório e todas as pessoas que nos assistem ao vivo pelas plataformas virtuais, muito boa tarde. Eu me chamo Betânia Souza, serei a mestre de cerimônias deste evento. Sou uma mulher negra, tenho 1,56 m de altura, olhos e cabelos castanhos com mechas loiras. Hoje estou com o cabelo preso, com um coque. Estou usando uma roupa preta por debaixo, uma camisa preta, com uma calça preta, sapato prato com detalhe dourado e uma jaqueta nada convencional, bem futurista. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos ao evento Transformação Digital, Aplicação Prática da IA no Judiciário do Tocantins, uma realização do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins por meio da Diretoria de Tecnologia da Informação e da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. Neste momento, assistiremos
A mesa de discussão com o tema Programa de Transformação Digital Inteligência Artificial no Poder Judiciário do Tocantins. Para fazer a mediação desta mesa, convidamos o analista judiciário, chefe da Divisão de Sistemas da Informação do Tribunal de Justiça, Ângelo Staciarini. Para debater sobre o tema, convidamos também o chefe do Serviço de Sistemas Administrativos do Tribunal de Justiça do Tocantins, Márcio Vieira dos Santos. O técnico judiciário da Divisão de Sistemas do TJTO, Ivo Pontes Araújo. O técnico judiciário do Serviço de Sistemas Jurisdicionais do TJTO, Rale Carreiro Varão. E a assessora técnica da Diretoria Judiciária, atualmente no suporte técnico e jurídico do Sistema EPROC, Pâmela da Rocha Pires Ferreira. Informamos que perguntas podem ser enviadas via QR Code disponível nos telões. Neste momento, passo a palavra ao moderador. Sejam bem-vindos. Ótima palestra a todos. Boa tarde a todos. Depois dessa palestra que a gente teve aqui hoje, a gente veio discutir um pouco sobre os projetos que nós estamos trabalhando aqui no Poder Judiciário do Tocantins. Eu estou aqui hoje com a Pâmela, que trabalha na Diretoria Judiciária. Ela vem apresentar para a gente um agente que ela vem desenvolvendo e também falar sobre o projeto do Gaia. O Ivo, que é um analista lá da Diretoria de Tecnologia da Informação, ele está trabalhando na expansão do Gemini, do uso do Gemini, da inteligência artificial contratada pelo Poder Judiciário. O Márcio, que é um analista também da Diretoria de TI, que está trabalhando no desenvolvimento de uma ferramenta de uso de inteligência artificial com o Diário de Justiça. E o Arley, que trabalha no projeto da Gisele, também analista lá no tribunal, e trabalha no desenvolvimento do projeto da Gisele e do novo projeto do Cortex, que a gente vai discutir aqui hoje. E eu queria começar perguntando para os meus colegas, pedindo para eles explicar um pouco sobre as soluções que eles estão trabalhando, dar um overview de como que é a ferramenta, o funcionamento e qual é a ideia por trás dos trabalhos que eles vêm desenvolvendo. E eu vou passar a palavra primeiro para o Márcio aqui. Boa tarde. A gente desenvolveu, a gente está lançando hoje uma nova versão do Diário da Justiça. E qual era o grande problema a ser resolvido? A pesquisa do Diário da Justiça, apesar do sistema funcionar já há 15 anos, coletando as publicações de todas as comarcas, tudo organizado, trazendo para a publicação do Diário, a pesquisa era muito falha. Assim, basicamente, ninguém usa mais a pesquisa hoje do Diário da Justiça porque ela parou de funcionar, ela não atendia às expectativas. Então, a gente usou a inteligência artificial para resolver esse problema de pesquisa do Diário. Então, basicamente, hoje, a pessoa vai entrar no Diário da Justiça e ela vai conversar com o Diário, ela vai conversar como se estivesse pedindo para alguém de um fórum, falar assim, procura aí para mim publicações que saíram com o meu nome na semana passada. E ela vai ajudar a pessoa a encontrar essas publicações. Um outro uso da inteligência artificial no Diário da Justiça é o simplificador. Então, a pessoa achou a publicação que ela queria, uma intimação, por exemplo, ela
foi ler o texto e não entendeu nada. Assim, que acontece muito com a população, né? Tem uma intimação e começa com aquele doravante e aquelas palavras difíceis, e vai ter um botãozinho lá, já tem um botãozinho lá, assim, simplifica para mim. Então, nesse momento, a IA usa uma portaria do Tribunal de Justiça, do programa Simples Toque, e ela lê essas diretrizes que o tribunal já publicou, e ela aplica isso no texto e simplifica o texto para a pessoa. Internamente, a IA no Diário da Justiça, para os servidores públicos, ela ajuda na pesquisa e na sumarização e comparação de publicações. Isso vai ser muito utilizado pela área administrativa, onde eles precisam de coletar informações publicadas no diário, de projetos, de viagens, de outras coisas que estão acontecendo no tribunal, e já é um uso mais interno, né? É um uso mais administrativo. Então, basicamente é isso. Quem quiser testar já a inteligência artificial no diário, é só acessar o endereço que já está disponível, que é diario.tjto.jus.br. E você, Ivo, com relação ao Gemini, como é que está o projeto, como é que está o andamento desse projeto? Boa tarde a todos. Meu nome é Ivo Pontes Araújo, eu vou falar agora sobre o projeto que eu estou liderando na parte do Gemini, que é a adoção da inteligência artificial no público mais interno do Tribunal de Justiça. Vai ser afetado internamente e também indiretamente as pessoas que utilizam, que estão em contato com o Tribunal de Justiça. Por exemplo, com a plataforma do Google Workspace, você consegue aplicar, a partir dos dados internos que você tem, o uso de inteligência artificial para projetos específicos e também para criar agentes especialistas, como foi dito já durante essa tarde. Os processos especialistas, agentes especialistas podem ajudar pessoas a criar minutas, a criar textos, melhorar esses textos, a criar imagens. E com o Gemini, que está disponível para os servidores do Tribunal de Justiça, você pode aplicar nas mais diversas áreas. Como a área administrativa, essa área que seria a área meio para todos nós aqui, você pode aplicar, por exemplo, na área de comunicação, ajudando em edição de textos e vídeos, fazendo mídias especializadas, na área de compras, no setor financeiro, na análise de dados, também na criação e automação de processos. Os agentes podem te auxiliar das mais diversas formas possíveis. Basta você poder alimentá-los de uma forma bem direta, específica, para que ele possa te dar uma resposta bem interessante. Já temos alguns exemplos de agentes que estão resolvendo alguns problemas no tribunal, e esses problemas são os mais variados possíveis, como o Márcio já falou também, do Diário Oficial, tem alguns outros agentes que vão ser citados, e vocês vão ver que há várias possibilidades de serem aplicadas a inteligência artificial do Google para resolução de problemas no tribunal. E, Pamela, você estava me contando mais cedo que você desenvolveu também, né, um agente já nessa linha do que o Ivo falou, né, que Isso. trabalha diretamente com o que você está trabalhando, que é o do suporte EPROC. Então, assim, boa tarde, eu já sou uma usuária do agente. Então, o suporte EPROC, durante 15 anos, ele só funcionou com 4 servidoras. E, assim, toda a bagagem que as 4 servidoras têm durante esse tempo todo de utilização da ferramenta, de treinamento, de manual, ficava difícil a gente conseguir repassar para novos servidores para participarem do suporte. E com o Gen, né, o agente lá do Gemini, o que a gente fez? A gente subiu para ele
todos os manuais, todos os modelos de respostas, todo o conhecimento que nós documentamos durante 15 anos no suporte EPROC. E aí fizemos um agente para auxiliar os novos servidores que vão integrar o suporte. Então, ele vai ter todo o conhecimento das 4 servidoras, dos 15 anos de conhecimento que ela tem, que qualquer um servidor que for integrar o suporte vai poder fazer uma pergunta e ele vai elaborar, vai explicar dessa pergunta. Ele foi criado, foi treinado para ele explicar sobre o que é essa pergunta, elaborar o conhecimento e já sugerir uma resposta, sempre com a supervisão humana, que é o que a gente sempre fala com relação à IA. A IA ela vai potencializar o que vocês têm, e vocês sempre utilizando para ter sempre a informação final, a palavra final do servidor que está utilizando. Nesse sentido, da IA especialista, né, que a gente estava vendo aqui mais cedo. Isso. A IA especialista ela trabalha melhor, né, na solução, na resolução do problema que a gente tem. E fora essa dor, já aproveitei uma outra, como o Alexandre estava falando, quando a gente começa, a gente embala. Aí eu levava 3 dias para montar a pauta de reunião da CAEPROC. Eu já fiz um agente, que aí eu subo os processos 6, ele já faz o resumo, já monta a pauta completa para a gente poder apresentar nas nossas reuniões. Isso. E nesse espectro das IAs especialista, a Gisele, né, Arli? A Gisele, você trabalhou nela como uma especialidade para leitura de textos, né? Dá uma explicada para a gente o que foi que você fez. Boa tarde a todos. Isso mesmo, Ângelo. A Gisele, ela dentre as tecnologias aqui mencionadas, talvez ela seja a que impacte todos os cidadãos do Tocantins e pessoas que utilizem o serviço extrajudicial aqui no Tocantins, ainda que não sejam aqui do Estado. O que acontece? Para ter um contexto maior, nós temos aqui um sistema que ele centraliza as informações extrajudiciais do Tocantins. É um sistema denominado GISE. A partir do momento que você se dirige a um cartório para reconhecer uma assinatura, para registrar um imóvel, por força de lei, aquela serventia extrajudicial tem até 30 minutos para informar aquele dado, aquele ato praticado ao Tribunal de Justiça, para que ele realize a fiscalização desses atos extrajudiciais. Esse sistema, o sistema GISE, ele está no ar desde 2011. Então, nós temos aí 15 anos, o sistema vai fazer 15 anos em setembro, centralizando essa quantidade de atos. Hoje nós chegamos a uma quantidade de 80 milhões de atos praticados e 3 bilhões de reais apurados por esse sistema. E aqui na Corregedoria, que é o órgão ao qual esse sistema está vinculado, nós temos uma equipe ali de 3 a 5 pessoas que, de tempos em tempos, realizam procedimentos fiscalizatórios pelo nosso Estado, que esses procedimentos vocês conhecem como correições presenciais, sejam judiciais ou extrajudiciais. Então, nós entendemos, Ângelo, que essa conta não fechava. Nós temos ali 3 a 5 pessoas para inspecionar 80 milhões de atos. E quando se fala em inteligência artificial, quanto mais dados você possui, mais você pode direcionar a sugestão da decisão com o auxílio de uma inteligência artificial. E quanto mais raros são os eventos que são analisados, você direciona para o ser humano. Então, nós entendemos ali que havia esse problema a ser sanado. Então, nós começamos a pensar ali desde 2019 nessa solução de uma inteligência artificial, apresentamos ao grupo de transformação digital do Tribunal de Justiça. E o que acontece? A Gisele, ela pega esse ato que o cidadão praticou, que é informado pela serventia, e compara com o documento, que hoje nós temos acesso a esse documento. Aquele documento que você recebe da serventia, nós comparamos ele com a informação que a serventia nos enviou por meio de um módulo chamado selo digital.
Então, a Gisele, ela compara, se você pagou R$1.000 para esse cartório, ela olha esse documento, extrai essa informação e compara para trazer uma resposta àquele assessor correcional que está inspecionando aquela serventia. De forma que, da próxima vez que esse assessor correcional se dirigir àquela serventia, ele já vai ter subsídio de informações para inspecionar aquele cartório extrajudicial. Então, o problema que nós enfrentamos é esse, em que havia uma quantidade enorme de dados para serem analisados e pouca equipe, pouco pessoal disponível. Outra questão que a Gisele também analisa é que existem, Ângelo, pessoas que estão à frente de cartórios extrajudiciais de forma interina, de forma temporária. Essas pessoas, elas têm que receber até o teto constitucional e as despesas que elas têm no cotidiano. O restante tem que ser devolvido ao erário público, ao Tribunal de Justiça. Então, hoje, a Gisele já está também acoplada a este módulo de prestação de conta dos delegatários interinos do Tocantins. Então, ela hoje já faz a análise automática de todas as contas e todos os contratos, por exemplo, contratos de aluguéis. O valor que é declarado nessa prestação de conta tem que estar condizente com o valor que está no contrato. Então, o valor da despesa que aquele delegatário informa tem que ser condizente com a atividade fim. Por exemplo, existem contas que já informaram drones, informaram itens de perfumaria, itens de vestimenta. A Gisele obtém, digamos, uma nota fiscal com dezenas de itens, ela extrai exatamente o item que não é autorizado, de acordo com a portaria, que é publicada, é pública, para todos terem acesso, e que delimita exatamente os itens que são ali necessários para o serviço extrajudicial. E nessa realidade, Ângelo, nós temos também dezenas de milhares de documentos que são necessários de serem inspecionados. E hoje, essa é uma etapa que já está automatizada pela Gisele. É bem a dizer que o nosso colega palestrante falou, o serviço de auditoria, que ele ainda é necessário, mas que o serviço de auditoria realmente é algo que a inteligência artificial pode fazer com bastante excelência, que consegue extrair dados e fazer comparações de texto, que é o que a Gisele está fazendo, com bastante efetividade, eu acho. Falando em textos, a gente tem uma nova solução, que é o Gaia, e eu queria que a Pâmela explicasse um pouco. A Pâmela vai dar um curso sobre o Gaia essa semana. Nossa. E pode falar um pouco, Pâmela, sobre o que é a solução do Gaia, o Gaia Assistente, o Gaia Minuta. Bom, o Gaia Minuta, começando pela fala do palestrante, temos muitas IAs. Só que as melhores são aquelas que são feitas especialmente para aquilo. Então, por mais que você queira usar o ChatGPT, o Gemini, para fazer uma minuta jurídica de uma decisão, ou de uma sentença, ou qualquer coisa, ela não é especialista nisso. A Gaia não. A Gaia, ela é especialista para elaboração de texto jurídico. E ela também facilita toda a utilização. A forma dela agir, de ser, digamos assim, não é o juiz que se adapta à ferramenta, é a ferramenta que se adapta ao magistrado. E como é que ela faz isso? Porque você tem a oportunidade de subir uma funcionalidade na Gaia, que você sobe modelos, e com aquele modelo ela aprende a escrita, o estilo de escrita do magistrado. E isso faz total diferença no uso da inteligência artificial. Bem como também o contexto dela, ele não fica guardado nem salvo em nenhum lugar. A partir do momento que você utiliza, ele é utilizado naquela janela da minuta, acabou uma nova minuta, aquele contexto apaga, o que a gente não tem na realidade na utilização de outras IAs como o ChatGPT, que você sobe aquele arquivo do processo e você não sabe para onde essas informações vão. Então, isso é muito importante no caso do CNJ, para a Resolução 615,
que você tem que ter realmente essa janela de contexto fechada para que as informações, que nós trabalhamos com informações sensíveis, não saiam por aí tendo vazamento de informação. E com relação ao fato de que nada está pronto, em março, agora, recentemente, a Gaia lançou o modo agêntico, que eu vou falar no curso, que ele é, digamos assim, um Gaia poderoso, um Gaia com agente dentro dele. Então, ele facilita ainda mais o trabalho e o fato também da legislação e da jurisprudência, no caso da Gaia, ela é auditável. Você sabe onde ele vai buscar. Tem uma ferramenta que você vai manualmente e faz a pesquisa, mas no modo agêntico, que é a novidade, ela mesma faz a pesquisa, mas tudo com uma acurácia 100% e com a auditável, o que evita as alucinações. O que a gente tem de muito, digamos, corriqueira, que ocorre as alucinações em outras IAs. Então, defendendo a escolha que nós fizemos, e realmente, por ser especializada em texto jurídico, abram um coração para a Gaia. Eu sei que muitos já usam outras inteligências artificiais, mas façam um teste, façam o uso da Gaia e também de outra inteligência artificial, que vocês vão ver a diferença. E com relação à Gaia Assistente, também é uma amiga muito boa, vai te ajudar na conversação, porque a Gaia Minuta, ela é específica, especialista na elaboração de documento de texto. A Gaia Assistente, ela vai ser um assistente para você conversar com relação ao processo. Você está lá dialogando com relação a eventos do processo, documentos do processo. Então, você tem alguém para você trocar uma ideia no processo. E o que é bom também, o fato de a gente utilizar a Gaia Assistente e a Minuta, é que tudo é dentro do EPROC. Você não precisa ficar acessando uma outra IA. É tudo dentro do EPROC. É isso mesmo. E você tocou num ponto aí da questão da facilidade, que eu acho que é muito importante a gente explorar essa questão. O Wesley falou mais cedo dos 3 tipos, né, de usuários que a gente tem, do Tomé, do João e o Pedro. João e do Pedro. Eu acho que a gente vai ter todos os 3 tipos aqui no tribunal. E aí eu ia expandir essa pergunta para a facilidade de uso das soluções que a gente está apresentando aqui. O Márcio, a solução do diário vai estar aberta, alguns aspectos dela vai estar aberto para o público externo, né, Márcio? O Gemini e a Gisele têm um uso mais interno, mais controlado, mas eu queria que você falasse primeiro, Ivo, sobre o que você acha se os nossos usuários vão ter a facilidade de entendimento do uso do Gemini, se você acha, como que a gente vai trabalhar isso, o que você vê nesse aspecto da facilidade de uso da ferramenta? Então, Ângelo, há esses 3 tipos de pessoas, certo? Os 3 perfis. E realmente já existem pessoas que têm facilidade no uso de inteligência artificial, até mesmo do pacote do Google Workspace. E tem gente que não quer usar de jeito nenhum, e tem gente que tem essa curiosidade, mas não sabe como começar. E é possível, sim, que todos tenham uma compreensão mínima, né, de como utilizar a inteligência artificial. A inteligência artificial generativa, ela vai ajudar todos a executar de forma mais rápida, mais fácil, o trabalho delas, mas de acordo com as especificações. Você pode treinar a inteligência artificial para um agente específico e você vai começar a aprender como pedir isso para a inteligência artificial. Por exemplo, existe o que já foi falado, engenharia de prompt, existem formas de pedir, e se você não pedir de uma forma mais específica, você vai obter um resultado mais generalista. Então, aprendendo a pedir de uma forma melhor, você vai conseguir um resultado mais adequado com o que você precisa. A ESMAT e o Tribunal de Justiça estão oferecendo cursos aqui no tribunal
para que os servidores e magistrados possam aprender a utilizar. Já foi até anunciado também pelo desembargador, né? Um dos cursos, para que os servidores e magistrados possam utilizar a inteligência artificial de forma efetiva. E sim, eu acredito que, uma vez treinado, o servidor ou magistrado vai conseguir utilizar a inteligência artificial junto com o Google, no caso, o pacote do Google Workspace, né, que você pode vincular com planilhas, pode vincular com seus documentos do Word, você pode vincular com os dados que você já tem dentro do seu trabalho do Workspace, para poder tirar resultados mais interessantes. Legal. Questão da praticidade, como o foco do diário era disponibilizar a inteligência artificial para a população, a gente não queria nem dizer que a versão nova do diário tinha IA. Sim, a ideia era ela ser transparente, porque, como o palestrante falou, tem os vários tipos de pessoas, né? Tem os que aceitam rapidamente, tem os que não aceitam. Então, o diário, a inteligência artificial no diário, ela não é o principal do diário. O objetivo é a pessoa conseguir encontrar o que ela quer. Então, num primeiro momento, não tinha nem o nome de inteligência artificial, não tinha nada. E o sistema ia entrar no ar e ninguém ia estar sabendo que tinha uma inteligência artificial ali por trás. Porque o objetivo é gerar a praticidade, né? O objetivo é a praticidade da pesquisa e não essa ênfase da inteligência artificial. A ideia é a tecnologia como um meio para atingir o fim, né? A tecnologia ela tem que ser um meio, não é a tecnologia por si só, né? Ela tem que ser um meio para a gente atingir o nosso fim, que é a prestação jurisdicional, e atingir a missão do tribunal, que é uma justiça efetiva, né? Tanto que a pessoa que está pesquisando pode desligar a IA. Ela pode falar, não, a IA está me atrapalhando, eu vou desligar. Então, ela é só um ajudante no sistema, né? Ela não é, sem a IA não funciona. Isso não, a gente focou para isso não existir. Interessante. Arli, na Gisele, ela não está disponível para os usuários usarem ela em si, né? Ela está automatizada dentro do sistema, né? Ela é chamada por dentro do sistema e faz as verificações. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi a aceitação desse processo dentro da corregedoria, se foi bacana, como é que foi os resultados disso, se o pessoal gostou do resultado que viu. E como você está pensando em expandir ela? Você tem um novo projeto Cortex que pretende centralizar essas LLMs, como que funciona? Perfeito, Ângelo. Em relação à praticidade, até voltando um pouquinho ao assunto, na área de prestação de contas dos interinos, a Gisele, nós não entregamos. Ela possui o prompt, mas nós não entregamos ele diretamente ao usuário. Nós condensamos ele, né, compilamos ele apenas em um botão. Então, o usuário ele acessa a prestação de conta de determinada serventia e ele tem um botão lá que diz o seguinte: solicitar apoio à Gisele. Ele pode solicitar o apoio, ela vai analisar as contas. Enquanto isso, o contador ele pode examinar outras questões das prestações de contas, certidões, outras questões de receita, vinculadas àquela prestação de conta. Então, nós colocamos da forma mais simples e fácil possível, de forma que o usuário apenas aperte um botão ali para ele ter o resultado esperado. E o que acontece, Ângelo? A aceitação foi muito boa da Gisele, nós apresentamos em alguns eventos, de forma que isso chamou a atenção até de outros tribunais. O resultado ele foi comprovado por conta de que, há 2 semanas, nós assinamos um termo de acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça de Alagoas para a sessão do Sistema GIS e da Gisele. E
hoje, acredito de hoje para amanhã, ou essa semana, será assinado também o termo de cooperação com o Tribunal de Justiça do Paraná. Então, alguns tribunais, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tribunais assim relevantes no contexto nacional, estão vindo aqui para a Corregedoria, para o Tribunal de Justiça, para obter informações e dados sobre essa tecnologia, mesmo que seja a própria seção do sistema ou a ideia, né, o propósito que é colocado em si. Internamente aqui no Tribunal de Justiça, o primeiro órgão, digamos, externo à Corregedoria a solicitar o uso da expertise da Gisele foi a ESMAT. Eles tinham uma demanda específica de certificados que são externos da ESMAT, certificados que nós aqui do tribunal obtemos em cursos que nós fazemos fora da ESMAT, que são anexados no SEI. Só que aqueles relatórios, aqueles certificados precisam ser examinados com carga horária, se o servidor realmente fez aquele curso, coisas do gênero. E a Gisele fez a análise desses certificados e obteve ali um relatório relevante para a ESMAT, para o uso acadêmico que ela achava necessário. Posteriormente, a DIGEP nos acionou, porque eles vão ter muito em breve uma demanda relacionada ao auxílio saúde. Eles vão implantar a prestação de contas do auxílio saúde, que basicamente é algo que a Gisele já faz, é algo semelhante à prestação de contas dos delegatários interinos das serventias extrajudiciais. Então, é uma demanda que eles têm ali, nós temos cerca de 3.500, 4.000 servidores, vamos chutar o número aqui, talvez 3.000, 2.500 tenham plano de saúde. Então, eles vão receber ali 3.000 documentos todos os meses. Documentos somente inerentes a valores. Pode haver também contratos, aditivos, coisas do tipo. Então, humanamente, torna-se até inviável para que essa análise de 3.000 documentos seja feita mensalmente pelo ser humano. Então, a DIGEP nos acionou e nós tivemos, para transferir essa expertise, a DIGEP nos acionou para transferirmos a expertise da Gisele para esse modo. Essa é uma demanda que está já em análise pela presidência. E também a fábrica de software, o próprio EPROC, outros órgãos, outros departamentos ali da própria TI do Tribunal de Justiça também nos acionaram para resolver ali problemas cotidianos, as suas dores que muitas vezes estão ali há anos sem ter uma solução pela quantidade pequena de servidores, né, para resolver determinado problema. Então, nós sentamos com a diretora Alice e entendemos que havia a necessidade de criar um novo produto, que era um produto que ele atuaria como um fornecedor e centralizador cognitivo de aspectos da inteligência artificial para o Tribunal de Justiça. Então, basicamente, é uma forma de democratizar o acesso à inteligência artificial para os diversos sistemas do Tribunal de Justiça. Esse é um projeto denominado Córtex, que ele faz analogia ao córtex cerebral humano, porque ele centraliza toda a parte de linguagem e pensamento do ser humano, semelhante a essa ideia que nós propomos. Então, se houver interesse, os sistemas vão acionar o Córtex, nós vamos extrair essa expertise da Gisele, vamos incluir ela nesse projeto Córtex. A ESMAT vai poder acessar o Córtex e obter informação relevante para ela. O EPROC vai poder acessar e obter a informação relevante. O GISE, a Gisele, o auxílio saúde e assim por diante. Então, esse projeto foi apreciado pelo grupo de transformação digital, mais ou menos 2 semanas, foi aprovado. E nós vamos pôr ele em prática, muito provavelmente ainda nesse biênio, para democratizar, Ângelo, esse acesso à inteligência artificial, porque hoje nós vemos que até mesmo o próprio desenvolvedor de TI ele tem uma lacuna de conhecimento sobre essa tecnologia, porque é muito recente ainda. Então, a ideia é disseminar essa informação que é tão relevante para estabelecer o Tribunal de Justiça na vanguarda de inovação nessa área de inteligência artificial.
Eu queria tocar num assunto que é de bastante importância quando a gente fala de inteligência artificial, que é a questão da segurança. Eu queria ver a visão de vocês. Como que vocês acham que essas soluções trazem segurança para que os nossos servidores possam utilizar elas, possam trabalhar elas? Eu queria que vocês falassem dos aspectos de segurança de cada uma das soluções. O palestrante ele botou muito bem isso, né? A gente começa com medo, depois vê que a IA está fazendo o nosso trabalho e passa a confiar, né? Então, na parte de segurança, a gente vai ter que ficar se policiando para não confiar totalmente no serviço da IA. No caso do diário, toda a interpretação que a IA faz da pesquisa, ela mostra para o usuário. Então, assim, a pessoa vai estar sempre vendo o que ela fez. E não vai ser uma caixa preta. Ela vai falar, olha, eu fiz isso daqui, você escreveu, eu entendi isso daqui, está aqui o que eu pesquisei. Então, a pessoa vai conseguir até reelaborar a pesquisa baseado no que ela interpretou do que ela entendeu que a pessoa fez. Na parte da conversa, que vai ser interna para os servidores, eu fiz alguns testes com algumas pessoas e a felicidade da pessoa inicial era que, nossa, ela está fazendo o meu trabalho de pesquisar no diário. Mas eu mostrei para ela que ela tinha que ter atenção naquele resultado, porque a inteligência artificial, no estado que ela está hoje, de maturação, ela sempre quer dar a resposta do jeito mais fácil, para agradar quem está conversando com ela. Então, se ela achar um caminho mais fácil para dar a resposta, ela vai dar. E se a pessoa não tiver um senso crítico e acostumar com a IA, ela vai assinar um documento errado. Entendeu? Então, é sempre importante deixar isso. Ela ajuda muito no nosso dia a dia, mas você sempre tem que estar com essa atenção. Vou passar a palavra para o Ivo. O Ivo, como é que funciona essa questão da segurança do tráfego de dados nesse contrato do Gemini? Como é que funciona essa questão da segurança dos dados que a gente está inserindo numa plataforma que é multinacional, multi-cloud? Então, o Gemini ele tem um contrato com o Tribunal de Justiça, no caso a Google tem um contrato no Tribunal de Justiça, as licenças são para os usuários que já utilizam aqui o Google Workspace, então se você tem um e-mail, você também tem acesso, e por lei, essas informações, esses dados têm que estar no Brasil, que é uma exigência do governo, dos tribunais, para que não haja vazamento de dados. E outra também especificação é que esses dados não sejam alimentados em outras LLMs, que são esses modelos de dados de inteligência artificial. Porque, imaginem vocês, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, com todo esse histórico de informações sigilosas, informações importantes e que não podem ser publicadas, ter esses dados vazados ou então usados de forma errônea para alimentar outras inteligências artificiais e essas inteligências artificiais poderem publicar informações a partir dos dados do Tribunal de Justiça. É, no mínimo, um erro gravíssimo que não pode acontecer. E em contrato com o Google que a gente tem, eles deixam bem específico que esses dados não podem ser distribuídos nem utilizados por outras instituições e que garante uma segurança para nós servidores e magistrados, pois a gente tem que ter o maior cuidado na hora de fazer uma pesquisa, porque pensem que você está usando o ChatGPT ou então qualquer outra inteligência artificial e você começa a copiar ou então a carregar dados do Tribunal de Justiça em uma inteligência artificial numa conta gratuita. Ninguém vai garantir para você que eles não vão pegar essa informação e passar para outras inteligências artificiais. Então, seria interessante vocês utilizarem de uma forma bem... como que eu posso explicar? De uma forma bem...
com um pouco de precaução, que seria essa palavra, e tentar utilizar as tecnologias que estão disponíveis para nós, servidores. E, Pamela, com relação ao Gaia, como que está essa questão da segurança? Ele guarda a gente gera um contexto lá, esse contexto fica lá há quanto tempo? Ele fica armazenado lá? Como é que funciona essa situação? Esse é um dos motivos que a gente realmente tem essa campanha para que o usuário, o servidor, o magistrado do Poder Judiciário utilize a Gaia ou o Gaia, porque ele realmente já passou pela área técnica, já foi homologado por eles a segurança, e em relação ao contexto, o que seria o contexto? O contexto é o processo que vocês vão trabalhar para minutar. Então, como eu falei anteriormente, ele é utilizado naquela janela da minuta. A partir do momento que eu fiz a minuta, acabou, puxei uma nova minuta, aquele contexto não fica salvo no Gaia. Ele não fica rastreado no Gaia. Ele só utiliza aquele contexto para fazer aquela minuta. No Gaia, a gente pode ter modelo guardado na biblioteca, pode ter prompt na biblioteca, pode ter legislação, mas nós não temos o contexto. O contexto você vai ter que subir todas as vezes para poder utilizar na hora de fazer a minuta. Eu fiz uma minuta ontem sobre esse processo, aí já fiz a minuta, amanhã tenho que subir de novo? Tem que subir de novo. Por quê? Porque ela não guarda contexto. Então, isso é a segurança que o Poder Judiciário, que o servidor, que o magistrado tem com relação às informações do processo. Interessante. E o Gaia ele está abarcado pelo contrato nosso, né, também, que usa as LLMs que não podem ter dados treinados fora do país. Então, esses dados não são treinados, não são utilizados para treinamento nem nada, né? Arli, e a Gisele, como que está sendo tratada a questão do tráfico de dados, do contexto, dos documentos? São documentos sensíveis, né? Prestação de contas, valores e tudo mais. Então, recentemente, o CNJ, a Corregedoria Nacional, esteve aqui no Tribunal de Justiça, acho que em meados de outubro, e elogiou o Giz e a Gisele também nessa questão de segurança, né? A exemplo do diário, das demais ferramentas, o acesso já começa pelo GovBR, que já estabelece ali uma camada de segurança. A Gisele também está abarcada pelo contrato do Gemini, que é o LLM que ela utiliza. A plataforma ela provê uma série de relatórios de segurança para acompanhamento da equipe técnica. E nós utilizamos o que nós chamamos de prompt de proteção, ou prompt de segurança, que é uma instrução inicial e final no prompt para evitar determinados ataques maliciosos que podem acontecer, ainda que a Gisele tem mais uma camada de segurança que não existe. O prompt é disponível diretamente ao usuário, aquilo ali está encapsulado dentro do próprio sistema. Então, existe esse arcabouço aí de técnicas, de tecnologia, que acabam fornecendo um certo nível de segurança extremamente satisfatório para nós que atuamos com a ferramenta. E também sempre, Ângelo, seguindo todas as prerrogativas ali da Resolução 615 do CNJ, né, que também todas as questões inerentes à inteligência artificial, nós utilizamos esse contexto com o que nós chamamos de inferência. Então, existe uma IA que ela é utilizada como inferência e como treinamento. No caso da Gisele, é apenas inferência. Então, nós nem arriscamos, por enquanto, estabelecer qualquer tipo de treinamento para que não haja... Não que isso seja inseguro, mas que nós temos que adentrar mais camadas de segurança. Então, por enquanto, nós temos toda essa questão somente relacionada para inferência de conteúdo por meio da Gisele. Bom, a gente está chegando no final aqui, né, da nossa conversa. Espero que tenham gostado. A gente teve 3 perguntas aqui da plateia. Uma pergunta eu vou direcionar para a Pamela. A pergunta é se há previsão para a criação de um agente que possa ler um despacho, decisão, elencar as determinações e criar modelos de documentos para cumprimentos das determinações.
Exemplo, oficie-se o órgão X, intime-se a pessoa A. Bom, aí vai ver se a gente vai poder usar o Gemini para isso, porque a minuta, o Gaia Minuta não tem, o prompt você já diz tudo que quer, e ela vai só gerar um texto bruto, e você tem que dar uma analisada para realmente aquilo ali se transformar numa decisão, num despacho. Mas o Gemini tem, sim, as possibilidades de fazer agentes, e se a gente dá uma olhadinha direitinho, a gente consegue fazer adequado a isso aí. Eu tenho que ter o contexto correto, passar por documentação, por aprendizagem, mas é possível, sim. Vai estar autorizado a usar? Ivo, tem uma pergunta aqui para você. Qual a perspectiva de utilização de IA em projetos/sistemas internos administrativos, como para a emissão de certidões, credenciamentos, validação de documentos? Pode repetir, por favor? Qual a perspectiva de utilização de IA em projetos e sistemas internos administrativos, como para a emissão de certidões, credenciamentos e validação de documentos? A DTINF, na verdade, especificamente a DSI, sempre recebe novas demandas, né, sobre muitos sistemas, e eu acho que não vai demorar muito não para chegar algumas solicitações desse estilo. Vocês, servidores, podem já começarem a fazer testes, e se vocês tenham alguma ideia, passar, porque existem comitês, certo? E esses comitês podem decidir se sim ou não, se dá para poder seguir na criação de agentes específicos para fazer isso, mas nada impede. Nesse sentido, dessas duas perguntas que eu tive aqui, eu perguntei para eles dois primeiro, porque eu queria convidar vocês todos a fazerem os workshops que nós vamos ter de Gaia e Gemini. Vão ser 12 turmas, tá? Estão abertas até julho, se eu não me engano, né? 18 de junho. Então, vão ter turmas até junho, são 12 turmas. E nesses workshops vão ter trabalhos práticos. Então, essas duas questões aqui mesmo são coisas que eu acho que a gente pode, inclusive, trabalhar dentro dos workshops, quem sabe, iniciar o esboço de uma solução para essas duas perguntas. Tá? E a terceira pergunta que eu tenho aqui é se o sistema Gaia está disponível para todos os servidores de todas as unidades do Poder Judiciário do Tocantins, se sim, como acessá-lo. Bom, no sentido do workshop também, né? A gente vai estar liberando as licenças, porque é uma exigência da Resolução 615 do CNJ que haja treinamento nas soluções oferecidas pelo tribunal. Então, à medida que quem for fazendo os workshops já vão recebendo as licenças, para fazer o workshop vai ser necessário ter a licença já. Então, elas vão ser disponibilizadas durante esse semestre aí. A ideia é que a gente expanda para todo o Poder Judiciário agora no primeiro semestre de 2026. Eu queria agradecer, passo a palavra para os meus colegas para a palavra final aí de agradecimento. Márcio. Eu queria agradecer ao pessoal das comarcas que deve estar assistindo, né? Porque a solução nova do diário só funciona porque a gente tem esses 15 anos de trabalho, realmente um trabalho de equipe, porque as publicações do diário são feitas por cada comarca, cada vara. Então, cada um faz um pedacinho do trabalho para, no final do dia, sair o Diário da Justiça. E se a gente não tivesse feito isso lá atrás, não tivesse distribuído esse trabalho pelo Estado inteiro, hoje a gente não teria essa facilidade. Então, eu estou aproveitando essa audiência com o pessoal que está assistindo para agradecer esse trabalho, que o resultado do diário de hoje é o trabalho de todo mundo que está nas comarcas, todo mundo que publica ou que já publicou algum dia no diário vai estar vendo o resultado agora. Inclusive, o diário que entra hoje conta com agora está contando com todas as publicações já realizadas. São 37 anos de diário. Então, se vocês entrarem no diário hoje, vocês vão ver o diário número 1. E isso é muito legal, você ter acesso lá e como é que era, um monte de papelzinho colado um do lado do outro, isso fica bem legal. Assim, a IA hoje ela está conseguindo pesquisar
de 2005 para frente, por conta da qualidade das digitalizações, né, que são digitalizações muito antigas, mas a gente vai reverter isso. Em breve, a gente vai conseguir pesquisar usando a IA até 1989. Mas eu queria agradecer mesmo o pessoal que ajudou nisso tudo. Então, o que eu vejo aqui de interessante é que a IA, ela trouxe aqui, está trazendo ao tribunal situações completamente novas. O diário que o Márcio trouxe como solução era um sistema que estava aí praticamente há 15 anos adormecido, porque é um sistema que nós olhávamos e nós não víamos como inovar. De repente você está ali com uma dor, com uma solução, que como o palestrante Wesley falou, que é um problema insolúvel, né? Então, de repente, agora, talvez existe uma solução para isso. E alguém, certo dia, acordou e se perguntou, e se eu conversasse com o diário? Então, a partir de hoje, você vai sentar no seu computador e pode conversar, né? Bom dia, diário. Existe alguma matéria no meu nome hoje? Ele vai estabelecer o diálogo com você. Ele, sim, existe uma matéria no seu nome. Muito bom dia, você foi exonerado. Vai ter... Então, você não vai passar data, você não vai passar seu nome, ele vai obter essas informações e trazer para vocês. Algo que era assim, não vou prolongar muito, mas há 5 anos atrás era inimaginável, porque, então, digamos, nós podemos ter situações e sistemas obsoletos que podem ter sua realidade totalmente alterada. A exemplo do que está acontecendo com o diário. Então, fica o convite para nós nos aperfeiçoarmos com os cursos, né, com os treinamentos, e permita-se conhecer as ferramentas, né, que tenho certeza que vai facilitar bastante o seu dia a dia. Gente, então, só vou complementar um pouco o que a Pamela disse. Não, você não precisa fazer só um agente. Existe uma coisa chamada de sistema multiagentes, onde você pode fazer agentes específicos, especializados para resolver um problema só e ficar lá no seu arcabouço, no seu banco de dados de informações. O que é disponível hoje para todo mundo é você criar um agente. No Gemini, no caso, ele é chamado de Gem. Ele fica um agente lá disponível para você compartilhar, por exemplo, de um gabinete para o outro, de um departamento, dentro do departamento compartilhar para todos os servidores, para poder facilitar o dia a dia do trabalho de vocês. Eu vou citar um exemplo aqui, que chegou para a gente lá na DSI, que é o Projeto Rolex. Ele é um agente bem legal, ele utiliza tudo que a gente conversou aqui, ele utiliza as informações do Tribunal de Justiça, ele especifica, tem um termo técnico chamado temperatura, que não deixa que haja alucinação. Então, ele deixa o mínimo possível de liberdade para a inteligência artificial poder elaborar atos. Esse agente elabora atos, por exemplo, atos da presidência, para poder já você ter uma minuta rápido e você poder finalizar. Essa é um exemplo de case de sucesso. Tem vários outros também que estão em andamento e outros que foram falados aqui. E a gente vai ensinar isso um pouco sobre agentes e como criar esses agentes nos cursos que estão disponíveis para inscrição. Então, por favor, se inscrevam e estaremos lá no curso. Obrigado. Queria agradecer a oportunidade de a gente estar apresentando aqui as novidades que tem relacionadas à IA. Convidar para participarem do curso, mesmo porque só vão ganhar licença depois, no momento da participação. E dizer, assim, um pensamento com relação à IA, ela veio para tirar do humano o trabalho robô. E que agora o humano pode fazer o que só ele pode fazer, que é discernimento, a capacidade crítica, o sentir. Então, a IA trouxe realmente para tirar o que já não era nosso, que era esse trabalho robô. Obrigada. Nossos agradecimentos a todos os palestrantes e gostaríamos de convidar a diretora de Tecnologia da Informação aqui do TJTO,
a Alice Setúbal para poder fazer a entrega dos certificados. Podem juntar mais. Obrigada aos palestrantes. Senhoras e senhores, agradecendo a presença e a participação de todas e todos, declaramos encerrada a programação do evento. Transformação digital, a aplicação prática da IA no Judiciário do Tocantins. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite.